O que será tratado nesse vídeo? Os temas fixismo, criacionismo, lamarckismo e darwinismo. Tudo de uma forma bem clara, direta ao ponto e sem enrolação. Vamos lá! Para começarmos o assunto, vamos falar da teoria fixista. Numa visão fixista, as espécies são unidades fixas e imutáveis, que surgem independentemente uma das outras. Já segundo o criacionismo, as espécies são originadas por criação divina, sendo perfeitas e estáveis, mantendo-se fixas ao longo do tempo. Deus fez tudo direitinho. Mas, no final do século XVIII, no final do século XVIII, essa teoria, que era dogmático na sociedade, começa a ser posto em causa. Lamarck, ele era um naturalista francês e ele foi o primeiro a propor uma teoria sintética sobre a evolução, sendo que em 1809 Lamarck publica um livro intitulado de Filosofia Zoológica, trazendo consigo toda essa complexidade da evolução. Então, voltamos para Lousa, lei do uso e do desuso. Ele fala que os órgãos desenvolvem-se com o uso e atrofiam com o desuso. Então, se eu uso demais um órgão, ele vai desenvolver. Se eu não uso, ele não desenvolve. E já o segundo ponto é o ponto que a sua teoria já começa a ser questionável. Por quê? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos, e que os seres vivos são capazes de transmitir as características ao longo do tempo. Então, esses caracteres adquiridos pelo uso e pelo desuso são transmitíveis para os descendentes, para as próximas gerações. Então, vou explicar com o exemplo mais clássico que temos, que é o da girafa. Para Lamarck, as girafas, através dos tempos, para alcançar as árvores mais altas, coçavam seu pescoço, e assim, com o tempo, o seu pescoço foi crescendo, foi alongando. Essas características foram passadas para os seus descendentes, para as próximas gerações. Esse segundo ponto é o ponto que é o ponto questionável, não é isso? Não é através do uso e do desuso que as características são repassadas para as próximas gerações, os seus descendentes, e sim através do gênero. Mesmo estando enganado com suas interpretações, devemos todo o respeito a Lamarck, pois ele foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender as ideias da evolução. Já o darwinismo é a teoria evolutiva, base da teoria sintética, a teoria da seleção natural. Ponto 1. Mutação, seleção natural e adaptação. Ponto 2. Gene, características e o neodarwinismo. Bom, Charles Darwin, ele era um naturalista inglês. E a curiosidade é que no ano em que ele nasceu, em 1809, Lamarck publicava o seu livro Filosofia Zoológica. Segundo Darwin, os organismos mais adaptados ao ambiente têm mais chance de sobrevivência do que os menos adaptáveis, deixando um número maior de descendentes. Então, os organismos mais bem adaptados são selecionados para aquele ambiente. Para Darwin, a Terra tinha milhões de anos e não era tão nova como se acreditava no fixismo. E as espécies sofriam mutações. E com isso, através da seleção natural, o ambiente vai selecionar, através das variações vantajosas, quem vai ficar naquele meio. Então, após passar por mutações pela seleção natural,
as espécies que melhor se adaptarem permanecerão naquele meio. Os organismos que têm características boas têm a maior probabilidade de deixar descendentes, e assim seus descendentes indo repassando o seu gene. Já aqueles que têm características ruins serão eliminados. Coloquei aqui no quadro também o gene e o neo-darwinismo. Darwin desconhecia o que era genética, e através dos estudos de Mendel que foi descoberta a genética. Então nós entramos no neo-darwinismo. O neo-darwinismo nada mais é do que a junção das ideias de Darwin e de Mendel. Para aplicar a teoria de Darwin, pegaremos gafanhotos claros e gafanhotos escuros. Em um gramado claro, os gafanhotos claros terão vantagem sobre os gafanhotos escuros, pois ele irá se camuflar melhor dos predadores, assim atingindo a idade adulta e repassando suas características aos seus descendentes. Já os gafanhotos escuros, poucos irão atingir a idade adulta e assim suas características serão eliminadas daquele ambiente. Por fim, voltando ao exemplo da girafa, nós vimos que, segundo Lamarck, a girafa que tanto forçava o seu pescoço para alcançar as árvores maiores, o seu pescoço cresceu. Já na teoria de Darwin, apenas as girafas que já tinham pescoços compridos conseguiram passar suas características aos seus descendentes, e as girafas que não tinham pescoços compridos não conseguiram repassar suas características aos seus descendentes. Assim, através da seleção natural, hoje temos as girafas que conhecemos com o pescoço comprido.